Olá, tudo bom? Gente, eu falo muito isso, né? Eu sempre repito que as pessoas são sempre diferentes. Mas como que o inglês modifica a vida das pessoas, né? Então, ele não modifica só em termos de trabalho, em termos de lazer. A sua cabeça abre de uma maneira que você começa a ver um mundo diferente, passa a ser um estilo de vida, sabe? Então, é um estilo de vida assim, que você vê o mundo diferente, você tem acesso às coisas que se você não fala inglês, você não teria. Não é só porque a pessoa quer ter um emprego melhor ou quer fazer uma viagem melhor. Você abre a cabeça para as coisas assim, você vê um mundo diferente. E é legal quando você está assim, parada lá do nada, e de repente você começa a ouvir alguém conversando em inglês, sua mente na mesma hora vai assim, eu entendi, eu estou entendendo. Isso é muito legal. Eu estava fazendo a mentoria, né? Eu até comentei aqui com vocês que eu estava lá em Curitiba, no evento presencial lá, e eu estava tomando café da manhã lá no hotel e tinham dois moços assim do meu lado. Aí eu falei assim, vou sentar até mais pertinho deles, mudei de mesa para sentar mais pertinho. E eles estavam falando sobre negócios, importação, exportação, tudo em inglês, tá? Então, assim, olha que coisa mais legal. Eu lá tomando meu café da manhã em Curitiba, não estava em outro lugar nenhum, e lá o pessoal lá tomando café. Isso é muito legal, né? Então, muita gente já passou pela minha mão e muita gente fala isso comigo. Nossa, Gisele, nossas viagens são diferentes, não sei o que lá. E hoje eu queria convidar uma menina que foi minha aluna, muito novinha. Né? Eu fui franqueada de uma grande rede de escolas de inglês e espanhol e ela foi minha aluna muito pequenininha. E olha como que as coisas são. Ela foi minha aluna, o irmão dela também, estuda lá há muitos anos, acho que fez tudo que o curso tinha para oferecer, era muito boa aluna. E hoje ela é minha colega de profissão. E ela vai contar para nós aqui como que o inglês entrou na vida dela, como que o inglês faz parte da vida dela e o que o inglês trouxe de diferente para a vida dela que ela não teria se ela não tivesse o inglês. Então, eu queria convidar a Ana Cristina Montijo para vir aqui falar comigo. Acho que ela já chegou aí. Aí você tem que pedir para entrar aí, que eu vou te aceitar, tá, Ana? Ana Cris. Aí você vai em algum lugar aí e pede para participar. Tem um, tem um botãozinho aí, pedir para participar, com uma câmerazinha? Tem uma câmera com um maisinho aí, Cristina. Você apertar nela, eu recebo aqui o seu pedido para entrar. Assim, do lado direito ali dos comentários, tem uma câmerazinha. Vai pro celular? Tá. Eu acho o computador mais difícil de mexer quando é Instagram. Então vamos esperar aí, a Ana Cris tá aí. Ela vai para o celular para poder pedir para entrar aqui. Aí ela pede para entrar e a gente conversa. Ela começou a estudar comigo, ela era muito novinha mesmo. Aí, agora ela é minha colega de profissão, eu acho isso legal demais, não é? Vê se recebeu, aceitar. Aí, Oiê! oi, tudo Eu tava bom? no Long Time No See. Long time no Yeah. see. Yeah. I really would like to to have a meeting with you some days if you are here in our city, so you can talk in English all the time. Okay? Great. Yeah. Yeah, To good. see, not as a teacher, but Not as a teacher, just as friends. and workmate. Long time friends, right? Yeah, long time friend. Então vamos Long lá, time Cristina, se friends. apresenta aí, Então, conta para nós o que você eu faz. tava vendo você falar aí que eu era muito pequenininha, assim, eu era adolescente, na verdade. Mas para mim você era pequenininha. Ah, você não é tão mais velha que eu, não, Chuchu. Ah, que nada, que não. É, então, eu não tenho nem como, assim, começar a explicar a importância que isso teve para mim, porque eu lembro que eu conversei com você.
E eu perguntei, né, será que eu vou começar a estudar inglês? E não, eu lembro que você me deu o maior apoio. E aí eu disse pra você assim, eu tenho que ver porque minha mãe, meu irmão também quer estudar e a gente foi colegas de sala e você deu apoio para nós dois naquele momento, né? E Correu um isso, filme aqui agora, né? sim, isso transformou muito a nossa vida. E eu lembro que um dia eu era adolescente, eu me achei no direito de entrar na sua sala para deixar um bilhetinho lá e eu te encontrei na saída. Aí você falou, você não pode entrar na minha sala. E eu abaixei a cabeça, você pegou o papelzinho, assim, na hora que você leu, você deu um sorriso, mas você continuou me disciplinando. Deixa o bilhetinho que eu amei, mas não pode entrar na minha sala. Eu, desculpa. Quero te pedir desculpa Sempre brava, publicamente. né, Cris? Sempre brava. Não, mas eu não tinha muito limite, porque eu tenho, né, TDAH, mas a disciplina lá me ajudou muito, muito, muito mesmo. A maneira como você ensinava, como você fazia a gente prestar atenção, né? E eu lembro que foi muito importante todo o vocabulário, tudo que eu aprendi lá de forma não com palavras separadas, aquele vocabulário que a gente memoriza, mas eram, é, Contexto. eram contextos. E aí eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, né, eu já tinha 19 anos e eu falava umas expressões com as pessoas, seu inglês é ótimo, aí eu ficava assim. Não vai muito além disso, porque eu tinha aprendido, mas assim, ainda não era aquela fluência que aquele vocabulário fazia a pessoa pensar que era, né? Uhum. É feito E, dentro de um contexto. Eu falo muito isso, né? É muito aham, importante você sim, aprender dentro de um contexto. Isso é sim. muito importante. Mas foi muito importante, assim. Na verdade, eu fiz um treinamento e eu passei nesse treinamento e o meu intercâmbio eu não paguei, ele foi pago para mim, a partir de um inglês que eu aprendi com você, né? Olha, beleza. Pois é, então essas oportunidades aí que eu quero que você conte para nós. Como é que o inglês Não, foi foi uma chegando atrás na da sua outra. vida? Vai contando Foi para uma nós como que isso atrás foi da outra. aparecendo na sua vida, né? Chegou esse intercâmbio aí que você fez, ganhou a Eu bolsa, né? Quando eu fui para Belo Horizonte, que eu fui fazer vestibular e tal, na época eu não tinha Enem ainda, né? E eu me mudei para Belo Horizonte, eu lembro que eu ficava revisitando os livros das nossas aulas, porque eu não queria esquecer. Mas eu, ao mesmo tempo, eu tinha aprendido uma coisa com você lá na escola, que você, na época, a gente tinha VHS, não tinha ainda. Quando eu Faz estudei, as era contas, não, VHS, gente, e faz as você contas. trazia. Gente, anos 90, vai. Mas a primeira metade dos anos 90, VHS, fita cassete. e assim, você, eu acho que já trazia DVDs dos Estados Unidos em inglês, porque a gente não Sim, tinha acesso aqui, é, mas eu não tinha acesso a filmes. Os filmes eles já eram legendados e é você trazia uns filmes lá dos verdade. Estados Unidos que a gente pegava, eu e meu irmão, e a gente assistia e ficava tentando imitar. É, E tinha você dava umas biblioteca dicas lá, pra né? gente. Você dava umas dicas pra gente. Assiste 5 minutos, depois volta, assiste de novo, vê que você consegue. Era muito legal. E quando eu comecei a pegar filme na locadora, você deu uma ideia pra gente também de tampar a legenda com um papelzinho branco. Você não Nossa sabe senhora, tô tanto que isso foi viajando aqui. maravilhoso. Tô Você não sabe viajando tanto que isso aqui. foi maravilhoso. Era o que tinha na época, É, né? E como que você foi ensinando pra gente essas coisas que na época eram, assim, tinha essas limitações, né? A gente é. não tinha tanto acesso às coisas. E a gente aprendeu muito, viu? Muito, muito mesmo. Eu vou te ser muito sincera, eu sei alguns diálogos de cor ainda daquelas aulas. É, O Rogério fala uns inteiros, meu marido, ele fala uns inteiros pronto. aqui também. Uhum. É, É. aqui, ó, Andréia Moreira de Faria, Andréia, Tudo eu me lembro que bem. você fez algo muito importante. Você fica em casa o dia todo conversando com o inglês com o Toninho. Você realmente praticava. É, ó, tá falando Até aí, ó. hoje a gente conversa muito A ainda. prática É. né? Não tem como. A prática Uhum. é que vai te fazer. Oi, André. A prática é que vai fazer realmente você. Eu falo isso, tem que ser. É um estilo de vida. Você tem que Uhum. mudar o seu dia a dia, você tem que mudar a sua cabeça. Não é ir lá, eu faço inglês terça e quinta, de 7 às 8. Pronto, acabou. Isso não leva ninguém a nada, lugar nenhum. Você realmente tem que fazer essas coisas que você fez com maestria, né? Sim, como você diz, né, que hoje você estava dizendo, sou sua colega de profissão hoje, sim, eu sou professora de inglês, né? E eu ensino muitos dos meus amigos, para os meus alunos, coisas que eu aprendi com você. E como que você chegou nessa. Porque você não fez letras, né? Como que você Não, eu chegou estudei aí? comunicação. Pois é. Conta para nós o que, que aconteceu. O que aconteceu é que como eu aprendi desde o início das aulas a ficar imitando as vozes, que a gente ficava
repetindo os diálogos, eu e meu irmão em casa, então a gente treinou muito a nossa pronúncia. Daí as pessoas começaram assim, eu fui muito empolgada para os Estados Unidos, e quando eu falei que eu chegava com essas expressões que eu tinha aprendido lá nas aulas, e as pessoas elogiavam o meu inglês, eu fui assim, fui embalada. Então, quando eu voltei, eu me formei em comunicação, só que teve um momento em que eu fiquei desempregada em Belo Horizonte, porque o meu chefe, que era o diretor, eu era assistente de direção de audiovisual numa Ah, empresa. E o diretor, ele foi para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado e eu fiquei desempregada. Eu falei assim, não, eu não vou ficar nem uma semana desempregada porque eu sei inglês. Aí eu fui dar aula de inglês numa escola que estava começando e lá dentro eu descobri que era o que eu queria fazer. olha, Aí eu me formei, eu com um ano de formada, eu mudei de profissão assim, para nunca mais voltar. quantos anos você já dá aula? Nossa, eu comecei em 2000, 24 anos. vai fazer 25. Gente, que beleza. Aí você ficou em escola um tempo, como é que foi isso? Fiquei em escola um tempo. Aí depois eu fui aprendendo que na aula particular eu conseguia misturar os métodos que eu tinha aprendido, tanto como aluna como como professora. Eu fui direcionando isso para os alunos, apostando em coisas diferentes, em materiais específicos para cada um, até que hoje em dia eu não pego mais iniciante. Por isso, Ah, tá. Agora você inclusive, quem trabalha foi mais iniciante, com. eu vou fazer, né? Vou falar assim, vou te indicar uma pessoa, um programa. Entendi. E aí, quando você tiver mais pra... Eu não pego mais iniciante, porque Só eu pega a descobri partir que de não que é a nível minha que você vibe. pega? Okay? A pessoa tem que Aí eu, ser. I'm sorry? Adoro quando acontece isso. E como que você começa agora? Você pega a partir de que nível? Como é que você trabalha De isso? Só que a pessoa, intermediate para frente. só a pessoa que Mas normalmente conseguisse. upper intermediate, e normalmente eu tô muito com um nicho da área de marketing, de comunicação e de plataformas digitais. Eu pego muito essa questão de tecnologia, porque o meu mestrado foi Olha, nisso, que né? legal. Eu voltei para comunicação para fazer um mestrado. E aí eu comecei a pegar alunos muito nessa área. Tanto professores universitários, como pessoas para poder dar já as palestras, mas pessoas que já têm uma certa Nossa, fluência. então você pegou um nicho aí bem legal, né? Você nichou bastante da Sim, aula particular. sim. Muito legal. Mas aí as pessoas precisam do básico, precisam de aprender, né? E eu falei assim, porque é muito legal essa coisa do professor e da professora que começa não a julgar a pessoa que não teve a chance de aprender o inglês, mas que vai desde o início com ela, tipo, comemorando cada nova frase, cada nova expressão. É verdade, é verdade. Isso é bem E o que legal. mais que o inglês marcou na sua vida aí? Igual esse intercâmbio? Qual Então, mais teve um que fez a sua intercâmbio, e aí depois, quando eu comecei a dar aula, teve uma coisa muito interessante, e isso eu preciso falar com você. Nós duas que somos professoras não nativas do inglês, teve uma coisa que me marcou muito. Porque a partir do momento em que eu ia observando, tanto por ser filha de professores, como dentro da sala de aula, e depois eu vendo, eu vou ser professora de inglês, tá, mas eu comecei numa escola muito iniciante, eu não tinha treinamento. O que que eu fazia? Eu imitava as minhas professoras de inglês, e você é uma delas. Você é a Ângela, minha prima, que trabalhava com você. Ai, saudade, é verdade. E aí, quando eu resolvi que eu ia ser professora de inglês mesmo, eu pensei, tá, mas eu não sou da letras, o que que eu vou fazer? Aí eu fui fazer eu fui fazer um- uma especialização em Londres. E o meu inglês é americano, fui fazer uma especialização em Londres em ensino da língua inglesa. E essa especialização, ela é para formação de professores que são nativos. E eu fui Ah, bater lá, eu fui aceita numa entrevista, numa prova, fui aceita e entrei. que legal. Não sabia disso, E não, muitas, que coisa não, linda. Não? eu fui. Isso foi em 2008. Aí eu fui para lá, para Londres, estudei lá. E quando eu estava lá, todos os meus colegas, que iam ser professores, todos eram nativos, menos eu. E eu comecei a pensar, o que que eu estou fazendo aqui? E teve um dia que eu lembro que uma inglesa começou a me falar assim, the difference between year and year, year and year. E inglês americano é muito parecido, né? Year and year, Aham. year, year. E eu ficava perdida, assim, eu lembro que eu fiquei muito mal. Até que eu estava comendo minha merenda no intervalo e o professor chegou e ele tinha morado no Brasil, ele me viu chorando. Eu Ah, fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui fora de casa, postando esse tanto num curso, todos esses professores já nativos, né? nativos. Todos britânicos, e menos eu. Meu professor perguntou, why are you crying? Não, Eu eu imitando a coro. voz portuguesa. Adorei.
fui e falei É bem pra ele diferente. assim, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, todos os professores são nativos, menos eu. E ele falava português, né? Ele falou assim, honey, você nunca vai ser nativa, chupa essa manga. Aí eu comecei a rir, ele falou assim, mas tem uma coisa, eles também nunca vão ter uma coisa que você tem. Aí eu, o que que é? Ele, você passou pelo mesmo processo que os seus alunos, então você entende muito mais desse processo do que eles. Aí ele falou comigo assim, você já notou que você pega, porque lá a gente dava aula para alunos de verdade, Ah, de outros países. aham, E aí sei. ele falou assim, você já notou que quando a gente pega uma turma de pré-intermediário, de avançado e de beginner, que você é uma das primeiras a saber quais são as palavras que esses alunos vão ter dificuldade? Porque você passou por isso. Olha que interessante, é uma Aí eu ótima lembro que um resposta. dia uma britânica ela tinha que ensinar a palavra busy. E ela desenhou um calendário no quadro e começou a explicar, e tinha gente da França, tinha gente os alunos, né? Tinha gente de vários países, latinos, então tinha da França, tinha da Espanha, tinha de Portugal, tinha um brasileiro, e tinha gente assim do Japão, tinha Coreia, Turquia, eu lembro Nossa, desses. E ela começou a explicar busy. E ela não conseguia explicar e eles não entendiam. Ela desenhava o calendário, marcava todo dia, aí todo mundo, every day. eu Não. expliquei everyday exatamente assim. Aí eu fui, peguei um papelzinho e escrevi uma coisa que não é sinônimo, mas é parecido. E eu escrevi assim, occupied, que não chega a ser sinônimo, mas é parecido, né? Eu mostrei pra ela Aham. occupied. Na hora que ela falou occupied, escreveu no quadro, aí todo mundo assim, occupied, occupied. Aí depois ela vai me perguntar, De onde como que tirou você isso? sabia? Que occupied é uma palavra muito mais difícil. Como você sabia que É, eles iam saber? Aí eu, porque é língua latina. é, Aí ela, mas como que eu vou saber que não isso é latim? Aí eu, vai. não Ou seja estude brasileira, profundamente, e seja brasileira também. Então a ou gente tem essa coisa, estude sabe? a, Essa vantagem é, nossa de saber que um isso é uma grande aluno vai vantagem. saber o que que é. E claro que, como eu disse, occupied não chega a ser sinônimo, but É, mas a oh, that's so. pessoa entendeu, juntou o Sim, que que ela fez com o que você fez, né? sim, sim. Juntou tudo e chegou num acordo aí, né? Uhum, Eu acho muito legal isso seu, Cris, porque você não se acomodou. Ah, eu sei inglês, vou dar aula e pronto, ficou nisso. Não, você foi atrás realmente de se tornar uma professora uhum, de verdade. Você não ficou só com o inglês que você aprendeu, né? Então isso eu admiro muito, porque eu acho que tem muita gente aí que faz inglês 2 anos já acha que pode dar aula e é uma então, e aí, profissão que as pessoas não têm muito assim. Ó, por exemplo, eu faço concordo. regime a minha vida inteira. Sei, eu acho que eu posso abrir um consultório e passar regime para os outros. Nenhum nutricionista vai deixar eu fazer isso. E com professores não existe, não tem isso na nossa classe, sabe? Qualquer pessoa que Uhum. chegar, tipo, estudou 2 anos de inglês, vai lá e estuda. Mas você levou isso a sério, você transformou isso numa Sim, profissão real. até Você eu foi estudar a hoje, fundo. eu hoje Eu admiro isso muito. eu hoje questiono essa escola que eu não vou dizer o Ah, nome, que me contratou primeiro. aham. Eles não existem mais, eles mudaram de nome, são uma grande escola e eles continuam contratando professores que não são professores. Você pensa, tá Aí vendo? me contrataram. Aí qual que foi meu treinamento? Me puseram dentro de uma sala 3 vezes para eu poder ficar vendo os professores dando aula para eu poder fazer aquilo. Aí eu não tinha quem imitar, eu imitava minhas professoras que eram professoras de verdade. Você, Exatamente. É. a Ângela, Aham. né? Quando eu E fiz a a escola, Luísa eu Carla, deixava isso que foi minha muito claro. professora também um tempinho. Quando eu tive uma escola, eu acho que isso também foi um dos segredos aí que a minha escola foi sucesso sempre. As pessoas faziam exatamente isso. Ah, você sabe inglês? Então você vai fazer um treinamento. Aí mandava lá para o Rio de Janeiro, que era onde era central, e fazia o treinamento. Uhum, Eu não fazia assim com ninguém. A pessoa ficava 6 meses comigo, tinha gente que ficava até um ano antes de ir para esse treinamento obrigatório, porque eu não ensinava só a pessoa ali o método, né? Que a gente tinha um método para uhum, seguir. Mas eu ensinava coisas que eu aprendi na universidade, porque a gente não sim, aprende só o método, sim, né? Tem a parte de didática, por que sim. que você pergunta desse jeito, não pergunta desse, né? Por que que você Uhum. dá essa resposta e não dá essa? Tudo tem um porquê. E eu tive que cobrir esse espaço também, porque como eu não fiz letras, até hoje eu sinto falta de várias coisas, mas eu fui atrás do material e comecei a estudar isso, mas assim, ainda não é a mesma coisa. Eu acho que é exatamente por isso que eu não dou certo dando aula para iniciantes, Entendi. entendeu? Porque eu não tenho isso ainda. Isso me faz falta até hoje. Então eu consigo pegar o material e fazer uma coisa mais de conversação, e eu consigo pegar coisas que eu aprendi e falar, vamos por aqui, mas ainda me falta. Mas eu Eu acho vou que ser isso muito aí. sincera. Não, eu também vou ser muito sincera. Acho que você está
só pega pesado com você É? mesmo. Eu acho. Tá. Mas então Você fez vamos coisas voltar lá muito àquela coisa. profundas. Vamos, Nossa, coisas que nenhum vamos, professor quase não faz. é, Fala. vamos então voltar ao assunto lá da aula, que todos os meus alunos eram, ou meus alunos, todos os meus colegas eram nativos, menos eu. Chegou no final do curso, esse curso, ele é um curso que ele é dado em vários países, né? E no final desse coisa, eles dão o certificado e algumas pessoas passam com a nota plus, É, A+. especial, né? Aham. E eu fui a única lá da turma que passou com isso. Que orgulho, coisa E aí, linda. por causa disso, eu não conseguia emprego em outros países, porque de lá, de Londres, eu estava indo para outros países. Uhum. E eu fazia porque era uma rede de escolas que tinha em vários países, então essa mesma rede que eu fiz o curso, eles iam abrir emprego em outros países. Só que se você tem uma escola num país e você tem condições de contratar para dar aula de inglês, um americano, uma britânica, uma australiana, um Sul da África ou uma brasileira, qual que é a última pessoa que você vai contratar? Ó, você está perguntando para uma pessoa Não, que não nunca quis, você. que nunca Isso, quis contratar isso, nativo. Eu nunca fui a tá. favor de contratar nativo. Mas as Não, pessoas têm essa eu ilusão. sou, É, porque já é. vi nativos excelentes Não, professores que sim, investem não é nisso. porque é nativo. Isso, É, exatamente. entendeu? Então não é que eu não sou a favor de contratar nativo Só por ser porque é nativo. nativo. Pronto, É, mas porque tem vai que fala uns excelentes nós vai professores lá no meio nativos. da Pronto. sala, né? E Acontece. aí o que que aconteceu? Na hora que saiu o meu certificado com a minha nota, que eu incluí, no mesmo dia eu tive 4 propostas de emprego. Aí Olha, foi Hanoi, no Vietnã, Taipei, no Taiwan, Dubai, nos Emirados Árabes e Santiago, no que Chile. Como beleza. eu sozinha, uma mulher ocidental, sozinha, morrendo de medo de choque cultural, Cultural. fui pro Chile. Aham. Aí eu falei, vou aprender espanhol. Aprendi espanhol, trabalhei lá e todos os professores e professoras da escola que eu dava aula no Chile também eram nativos do inglês, menos eu. Não, não, você arrebentou com todos. Muito bom. Teve um dia que a diretora me chamou e falou: Você vai ser a pessoa que vai toda segunda-feira fazer entrevista de nível, porque você entende de níveis. Ela me pôs lá. É, porque Ela tem, falou que eu tem errava A1, A2, um. B1, A B2, gente ninguém não erra sabe. um. A gente não erra um, Não, Gisele. A não gente não erra. erra um. Não erra um. Eu não E errava. tem professores, tem muito, mas muito professor aí que não sabe o que é A1, A2, B1, É, B2, não sabe. Não sabe o que é isso. a Porque gente isso não é erra coisa nível. muito específica da área da pessoa que está estudando. E aí teve Né? um dia que teve a avaliação lá dos alunos e dessa escola lá no Chile, e a diretora me chamou e falou assim: Precisamos conversar. Aí Ai, eu, ai. ai, ai, ai. Aí ela me chamou e falou assim: Olha, é o seguinte, eu vou precisar que você. A gente precisa mudar. Aí eu, aí ela, a gente precisa mudar porque é o seguinte: você está dando aula aqui na escola, só que agora a gente fechou um programa com o governo do Chile e a gente precisa de professores para ir dar aula para professores da Universidade do Chile, lá dentro do campus. E você é uma das 3 que a gente escolheu. Meu Deus, que lindo você foi! Eu Nossa, fui, tem tanta mandei coisa aula. pra conversar que eu tô sabendo da sua vida de professora, minha Eu fui dar filha. aula eu fui dar aula na escola de arquitetura, de inglês na Olha, escola de arquitetura, fui dar aula na escola de ciências que biológicas, legal. no Ah, os ICB de dois. lá. Os dois. É. Que E eu te lindo. imitava, viu? Eu te Ai, me imitava imita aí, deixa eu lá. ver. Não, eu te imitava dando aula. O que você imitava? O que você fazia? Não, o jeito de dar Ah. aula, de falar com a pessoa assim, espera aqui, vem cá você, não sei o quê, fazer uns negócios assim, Que né? ótimo. Que legal, Cristina. E hoje, como é que você tá? Você tá em Belo Hoje eu Horizonte? só dou aula, tô em BH, mas eu só dou aula online, e a maioria dos meus alunos são de São Paulo, das empresas que eu já dava aula quando eu morei lá. Né, eu me mudei para São Paulo. Quando eu voltei do Chile, eu não consegui muito me readaptar aqui. Daí eu fui para São Paulo, fiquei lá 7 anos. E eu voltei para ficar perto dos meus pais. Daí eu fico hoje na ponte terrestre entre Itaúna e BH. Você já me pegou nessa ponte Já, conversando. várias vezes. Não, não conversando, né? É, No caso, por áudio, é. Mas aí você agora tá em Belo Horizonte, você dá aula só online, então, né? só online. Online. Só. Mas lá em São Paulo já teve um momento em que eu vendi meu carro, porque o trânsito da cidade estava terrível, eu só dava aula online. Aí eu dava aula na CBN, na Rádio Globo, dava aula para o pessoal da Band TV, dava aula muito para Menina, tá jornalista, já que é a muito minha área, mais né? chique do que eu pensava. Olha isso. Que coisa linda.
Nada. Muito bem, Cris. Olha, para você ver como que inglês mudou a sua vida, né? Uai. Não, Completamente. simplesmente, né, é a minha profissão, é o meu ganha-pão, é meu. É. É. E uma coisa que você começou assim, ah, vou tentar ali porque eu tô desempregada. Então, menina, mas na hora que eu pisei. Ah, eu esqueci de contar que o meu treinamento foi ver 3 pessoas dando aula, e eu entrei e eu começava a pensar, lembrar das minhas professoras, Gisele e Ângela, dando aula e ficava imitando, né? Aí quando foi, o diretor foi lá assistir minha aula, tal, tal, tal. Aí, tipo, na semana seguinte ele pôs gente lá dentro para ser treinado por mim, que era professor na minha vida, tinha uma semana. Eu falei, gente, isso aqui é horrível. Eu não aguentei, eu não fiquei lá 6 meses. Não dei, não Porque dei. eles viram, eles conseguiram sentir que você tinha o dom, né? Não, eles punham eu para poder, por exemplo, quando eles me puseram para assistir uma aula de treinamento, a pessoa que estava lá também tinha 3 semanas. Ah, então não era porque você tinha esse dom, Tinha era não, empurrado mesmo. tinha não. Eu lembro que eu tinha tanto dom que eu fui explicar para a pessoa o que que era alligator ou crocodile, não sei, era um dos dois. Resolvi que eu ia desenhar isso no quadro, igual imagem e ação, gente. Eu não sei desenhar nem uma estrelinha. Na hora que eu terminei de desenhar o bicho, que eu já tinha gastado 5 minutos de aula tentando desenhar um bicho, eu tinha várias formas de dizer isso aqui. Eu desenhei, gastei 5 minutos da minha aula desenhando um bicho para a aluna virar para lá, olhar, olhou para os colegas, olhou para mim e falou assim: Dog? É, Ótima professora. hoje Ótima professora. a gente tem muita coisa, né, para ajudar a gente. Você entra ali no Google, bota imagem, pronto, no instante você tá ali com o negócio. Resolvi jogar imagem em ação. É, Dog? não, muito bom. Que delícia conversar com você. Que Muito delícia. bom, né? Deixa eu botar seu Instagram aqui. Como é que é? Mas ó, tá, mas só que eu não falo nada de inglês no Do seu Instagram, não. Instagram? Aliás, eu Ah, nem tá. posso. E que Eu a nem posso, pessoa mas quiser. pode. Tá, então Sigam. vamos supor que a Pode pessoa seguir. quer entrar em contato com você, quer Tá, saber mais do seu trabalho. ok. Como é que é? É Ana Cris Gontijo. Deixa eu botar aqui. Então, gente, eu vou fixar Inclusive, eu tô aqui, ó. com horário para 2 alunos novos, só. Porque Eu tô assim também, pararam né? agora. Não É, tô. não Eu tô tinha. sem horário. Agora essa semana tem. É, eu também tô sem horário. Que horário que você tem aí, Cris? Como é que tá? Seus Não, aí horários? porque assim, eu tenho o máximo de aulas que eu pego por semana e eu consigo Ah, virar um, virar outro, você entendeu? trabalha em grupos? Não. Só um a Atualmente, um. atualmente só individual. É só um a um. Só individual. Entendi. É. Eu gosto também bastante desse um a um. É bem. Uhum. Cris, foi maravilhoso conversar com você. Nem vi Também a hora adorei. passar, ficaria aqui mais uma hora. Eu também. Muito bom. Então, mas nós vamos marcar esse café Mas para a olha, gente lembra conversar. disso, tá? Que é isso, que você, não só o inglês em si, mas o inglês com você. Todas as vezes que eu estava precisando ensinar alguma coisa, que eu lembrava de alguma coisa que você tinha me ensinado lá atrás e que eu ensinava de novo. Então, assim, foi realmente life-changing. Ah, que coisa boa. Eu fico muito Yeah. feliz e muito And orgulhosa de also onde chegou to você. my brother, because his English is just Yeah. perfect. Perfect, perfect. Yeah. Anos que eu não vejo você. Aí depois ele foi para os Estados Unidos, ele morou em Nova York depois nós dois fomos juntos para Flórida, ficamos lá um tempo. E onde que ele está É, hoje? Onde... hoje ele fez medicina, Ah, ele é médico é? e ele tá em Londrina, no Oh, que Paraná. delícia. Tá lá desde 2012. Que beleza. Não sabia que ele Yeah. tinha feito medicina, Fez. inteligentíssimo ele também. É. Né? Ele começou com 30 anos. Ah, mas uma coisa que eu Legal. queria dizer, quem acha que está muito velho para começar a estudar inglês, eu lembro que quando meu irmão tinha 30 anos, ele era considerado velho para começar o curso de medicina, foi quando ele passou, e aí o pessoal falava com ele assim, nossa, mas que coragem, você está entrando com 30 anos no curso de medicina, você vai se formar com 36 depois de residência, você vai começar a trabalhar com 40 40 anos. anos. Aí eu fui e falei para ele, eu falei, Toninho, e aí eu falo para quem que está querendo aprender inglês. Eu falei com ele, daqui a 10 anos você vai ter 40 anos de Vai todo ficar jeito. A diferença é, daqui a 10 anos você vai ser médico ou não vai ser? Então, vou demorar 4 anos para aprender inglês, 3 anos, 2 anos, o que for. É, Não vai, primeiro que em 2 anos você já está falando, você não está é, fluente, absolutamente mas já se nativo, comunica mas facilmente. é o que aquele professor falou comigo, né? Chupa esse a É, isso manga. aí. Mas é isso, daqui a 2 anos você vai estar, 2 anos mais velho de todo jeito. A É, diferença é, vai conseguir falar inglês de alguma forma ou eu, não? eu, Mano, eu não consigo me prender nessas coisas, isso me deixa um pouco incomodada, porque eu tenho pois é. 58 anos, estou mais para 59, para 58, e estou aí entrando no digital, gente, aprendendo a dar aula online.
eu lancei meu curso online, tem meu curso na Hotmart, entendeu? Muito bom. Entendeu? Muito bom. Ó, fiquem de olho aí que vai ter Black Friday aí desse curso aí. Fiquem de olho Eita, aí. aí Vai ter sim, o hein? Black Friday, fiquem de olho aí nos stories que vai ter Black Friday. Good. E com quase 60 anos, estou começando uma vida completamente diferente. That's so É nice. outro trabalho That's completamente so diferente, nice. né? So nice. Mas não é para parar, não. O doutor Alzheimer pega a gente aí se a gente parar. Gisele, nunca vou ser grata o suficiente por tudo que você me ensinou, por tudo que você me... Como é que fala quando você põe a pessoa pra frente assim? Tô esquecendo as palavras, viu? É, me Inglês, incentivou. Olha a palavra. não, mas eu tenho isso também, mas assim, inglês eu sei que você sabe. Viu? Cristina, fico muito, muito feliz. Ó, Olha, grato o suficiente com essa conversa aqui. Você me deixou muito feliz hoje. Estou and muito I love feliz. you. Você foi muito além do que eu estava imaginando. Muito além que eu não sabia de várias coisas. Então, Tá? olha que bom. É, Se a gente tivesse conversando antes, se a gente tivesse conversado é, antes, você iria saber. exatamente. Mas nós vamos marcar um Pois café, é. conversar só em inglês, porque você me conte os detalhes desse Londres. Que é Please, uma paixão por let's Londres. go. Yeah, yeah. Oh, And also about Chile. ok. Bye-bye. Amei conversar com você. Quando tiver Me calma, me too. Me liga, tá too. bom? Tá Bye-bye. joia. See you. Beijo. Bye. Tchau, gente. Beijo. De olho na Black Friday. Com Deus. Tchau.